Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Abadia, Lagoa da Confusão, Diocese de Cristalândia, 31 de agosto, último dia do mês, nessa quarta-feira, pedindo a Deus que abençoe e ilumine a todos nós. O evangelho que nós temos é Lucas, capítulo 4, versículos de 38 a 44. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente, ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes, atingidos por diversos males, o levaram a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. De algumas pessoas também saíam demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus o ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. A multidão o procurava e, indo até ele, tentavam impedi-lo que o deixasse. Mas Jesus disse: Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos paroquianos, nós vamos acompanhando Jesus. Jesus começa o seu dia na sinagoga, expulsa um espírito impuro, fala, depois sai dali, vai para casa. Simão encontra a sogra. É uma descrição da vida de Jesus, do cotidiano da vida de Jesus. Jesus vai circulando essas realidades entre sinagoga e casa e sinagoga. Na sinagoga ele vai ter depois futuramente problemas com as autoridades religiosas. Na casa ele vai se sentindo mais livre, mais em paz. Por isso Jesus vai aos poucos se apresentando e sendo reconhecido. Anatole France, que nasceu em 1844 e morreu em 1924, dizia: Para conseguir grandes coisas é necessário não apenas planejar, mas também acreditar. Não apenas agir, mas também sonhar. Para conseguir grandes coisas é necessário não apenas planejar, mas também acreditar. Não apenas agir, mas também sonhar. Acreditar e sonhar para que a gente consiga grandes coisas. Jesus vai revelando grandes coisas para a multidão. Jesus vai se movimentando, vai revelando. Na casa de Simão, diante da sogra, Jesus tem um gesto, porque toda pessoa que estava com febre doente era considerada impura. Voltamos ao tema da pureza. E você não pode colocar a mão na pessoa impura. Então Jesus no templo expulsa um espírito impuro, agora na casa ele segura a mão da sogra de Pedro, e a febre a deixa. Imediatamente ela levantou e começou a servi-lo. Esse movimento ele é muito interessante. Jesus na casa de Simão é comunicado: olha, ela está doente. Jesus vem lá e dá um gesto de toque, segura na mão dela. E a postura de quem segura na mão de Jesus é de cura. A consequência de segurar na mão de Jesus é ser curado. Ao ser curado e ao levantar-se, não estou mais prostrada, a atitude dela é de servi-los. A atitude dela é de servi-los. Jesus expulsa e tira a febre dela. Depois ela levantou e começa a servir. Então nós temos um encontro na sinagoga no dia de ontem de Jesus com o espírito impuro, em que no seu ensinamento criava admiração e espanto. E que palavra é essa? Autoridade. Agora Jesus toca numa mulher impura e a cura. A atitude dela é começar a servir. Imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. No final do dia, olha, estou passando um dia aí. Ao final do dia, Naquele tempo Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa
Começou o dia na sinagoga, vai terminar o dia, e no final do dia, viu, ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos por diversos males, os levavam a Jesus. Jesus colocava a mão em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Então nós temos uma descrição da vida cotidiana de Jesus. Viu? Curando pessoas, estendendo a mão para a gente impura, curando doentes, e a declaração dos espíritos impuros de que tu és o Filho de Deus. Novamente, os demônios gritam, tudo numa expressão de grito: Tu és o Filho de Deus. E Jesus sempre na mesma postura, ameaça, não fale nada, viu? E o demônio sabe quem é Jesus, que Jesus é o Messias. Aquele que é contra Deus percebe a presença de Deus mais rápido. Esses que são contra Jesus identificam Jesus como Messias mais rápido. O inimigo identifica quem nós somos mais rápido. Quando se pega um ladrão aí que faz um roubo, e fica horas e dias observando o mandamento, como foi esses tempos assim, alguém ficou 19 dias observando o movimento de um influenciador aí, e aí conseguiu entrar no apartamento, levar. O problema é que pegou um relógio muito caro, que não achou ninguém para comprar, né? Ninguém compra um relógio de 1 milhão, assim, de um dia para o outro. E aí o que nós temos no Evangelho? Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, no dia seguinte, Jesus toma posição, vai ao lugar deserto. A multidão o procura e quer impedi-lo de partir. E Jesus parte e diz: Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Então nós temos ontem e hoje o cotidiano na vida de Jesus. E Jesus vai tomando posições e decisões. O demônio começa a proclamar em alta voz quem ele é. Quem o escuta, quem o segue, não sabe ainda, não fez uma profissão de fé. Jesus manda os demônios calar a boca, continua agindo com autoridade, com poder, diante da maldade. No dia seguinte, Jesus: Não posso viver só aqui, eu tenho que anunciar mais. Jesus é um missionário. Jesus é um missionário que vai seguindo sua trajetória e anunciando sempre o quê? O mundo de Deus, anunciando a realidade de Deus e expulsando aquilo que estraga o reino de Deus, o mundo de Deus, acabando com aquilo que nos tira a liberdade, a esperança e a paz. Por isso a minha prece de hoje, que Deus possa nos acompanhar, nos guiar e nos fortalecer na fé, para que no exercício da oração, no exercício da escuta da palavra de Deus, no exercício de estar sempre se alimentando da Eucaristia, possamos nos livrar dos demônios que muitas vezes nos visitam e prosseguir na escuta do anúncio do reino de Deus que Jesus sempre nos faz. Um abraço e até mais.